Glória a Deus. Viemos louvar ao Senhor. E o Senhor é bom. Ele tem coisas maravilhosas para nós. Abra a tua Bíblia. Livro de Êxodo. Êxodo tá comigo essa semana. Ou eu estou com ele, né? Feliz pela leitura. Pelo texto sagrado. Êxodo capítulo 12. Já compartilhei esse texto com alguns amigos, amados, e essa semana ele tá fervendo, né? Tá no coração, e assim é muito bom quando estamos lendo a palavra e o texto nos alimenta. Versículo 40, 41, 42 é o que eu vou ler. Eu tenho sido muito abençoado por esse texto. Quero compartilhar rapidamente com os irmãos algumas coisas que estão nesse texto, para que a gente possa orar e ir para casa dormir um sono tranquilo. Mas antes, os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Obrigado, Senhor, é a tua palavra. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tua palavra. Fala conosco, que nós daremos a ti, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Toma o teu lugar, mantenha a tua Bíblia aberta. Deixa eu devolver o celular, senão o irmão daqui a pouco fica com crise. Tem uns irmãos que têm crise se ficar 10 minutos longe do celular. Não é o caso do Marcelo. Deixa eu tentar colocar algumas coisas antes de entrarmos no texto. Moisés escreve esse texto e ele está falando do dia. Deus estabelece a Páscoa, que é um cerimonial que Israel vai obedecer, vai viver, vai replicar ao longo de todos os anos daqui para frente. Deus diz como deve ser, e a noite do grande livramento, a noite da saída do Egito, Deus disse assim: esse dia, essa noite, é dedicada para sempre ao Senhor, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Talvez seja baseado nesse texto aqui, que um poeta fez uma música, e eu não sei se você vai lembrar dela, que a música dizia assim, alguns cantavam: foi numa segunda que Jesus me tocou. Não sei se alguém é desse tempo aqui, ou foi numa terça, ou foi numa quarta, ou foi numa quinta. E aí eu lembro disso na congregação, dos irmãos cantando essa música. Foi numa segunda que Deus me tocou, foi numa segunda. E aí os irmãos cantavam, e conforme o cantor cantava a música, eu sei que a galera não vai lembrar mesmo, os irmãos ficavam de pé, porque se lembravam do dia que tiveram um encontro com o Senhor e que as suas vidas foram transformadas pela palavra e pelo poder do Senhor Jesus. O dia da libertação, o momento da libertação não deve ser esquecido por nós. Nós devemos ter gravado nas nossas mentes o dia em que a nossa vida virou. Se você não esteve conosco na terça, eu recomendo que você ouça, assista
a palavra de terça-feira. O pastor Ron ministrou uma palavra linda na terça-feira, e ele contou uma parte do seu testemunho. Lindo, 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 vale muito a pena assistir. E como é maravilhoso nós termos esse dia da virada, esse momento da virada de chave, o dia em que Deus mudou a nossa história, o dia em que Ele virou uma chave na nossa vida. Isso é muito importante. É importante que nós tenhamos esses memoriais, para que nunca esqueçamos daquilo que o Senhor fez. Então, Moisés está dizendo que essa noite é uma noite especial. Esse dia é um dia especial. Ele deverá ser lembrado perpetuamente pela nação inteira, porque foi o dia que o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito. Todos nós temos dias muito especiais na vida e devemos erguer memoriais a Deus de gratidão por vitórias que Ele nos concedeu, por grandes livramentos, por situações que Ele nos proporcionou. Eu poderia ficar falando aqui de alguns livramentos ou de algumas viradas de chave, alguns momentos de Deus na minha vida, e que eu jamais poderei esquecer, porque foram coisas que marcaram a minha vida, a minha história, a vida da minha casa, para sempre. Não sei se é só eu que tenho isso, ou tem mais alguém aqui que tem um dia que lembra. Pastor, eu lembro. Eu nunca vou esquecer desse dia. Tem mais alguém aqui que pode testemunhar e dizer ao Senhor: eu tenho um dia especial. E se nós liberássemos o microfone, cada um diria: pastor, eu tenho um dia muito especial. Foi o dia que o Senhor virou a minha vida, e eu nunca vou esquecer. Amém? Esse dia é digno de um memorial, é digno de um altar erguido ao Senhor. Tem uma outra coisa linda nesse texto, no 42, é que o texto diz assim: essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando. Esse termo vigiando aqui é o mesmo termo velando. Você lembra de um texto que o profeta diz assim, Jeremias, tu disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Não sei se você já leu esse texto. Esse texto de Jeremias, velar, é vigiar, é chocar. Você sabe, a galinha quando está chocando os ovos, ali, vigiando para que os ovos possam produzir, é mais ou menos essa a noção. É Deus vigiando, velando, cuidando até que as coisas aconteçam como Ele determinou. Há um texto em Gênesis que também é o mesmo sentido. A terra, versículo 2, Gênesis 1 e 2, a terra estava ou era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, vigiava, velava sobre a face das águas. É Deus, seu Espírito, tomando conta para que nada saia do controle. Ah, como isso é lindo, amados. Como isso é lindo. É Deus tomando conta, velando, com a sua mão em cima, com a sua mão protegendo, para que nada saia do controle e tudo aconteça exatamente como Ele determinou. O texto diz que esse é o dia que Deus determinou para livrar Israel. E nessa noite, se fôssemos nós, diríamos assim: nessa noite Deus nem dormiu. Se é que nós podemos usar uma linguagem como essa para o Senhor. Mas caberia para nós, para a gente entender. Essa noite, Deus nem dormiu, que é para nos dar a vitória. Você mudou a versão por quê? Deus ficou ali, vigiando, velando, tomando conta para não dar nada errado. É Deus dizendo assim: não, é desse jeito aqui que vai acontecer, e eu vou tomar conta
para tudo acontecer como eu determinei. Você consegue acreditar que esse mesmo Deus, ele continua acordado até hoje? Você consegue acreditar nisso? Ele continua acordado. E quando ele diz alguma coisa, quando ele declara uma palavra, ele vigia a palavra que ele declarou. Então é assim, se ele disse, a partir do momento que ele disse, ele vigia a palavra dele para fazer acontecer. Então, isso é um motivo para a gente descansar. Deus está vigiando, Deus está velando, Deus está tomando conta, Deus está protegendo, Deus está guardando e dizendo assim: tudo que eu disse vai acontecer. E para garantir que vai acontecer, eu mesmo fico velando. Isso é lindo demais, amado. É saber que o meu Deus, o Deus que o profeta Isaías disse que não há um outro como ele. Nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha. Eu conheço um monte de deuses com D minúsculo por aí, que na verdade são entidades, que elas querem que as pessoas trabalhem para elas. Elas cobram serviços, elas cobram encomendas, elas cobram trabalhos, e as pessoas vivem trabalhando para elas, trabalhando para as entidades, fazendo coisas que elas cobram. Mas o meu Deus, o seu Deus é diferente. Nunca se viu um Deus como o meu e o seu. Um Deus que trabalha em favor daqueles que confiam nele. Vamos ler esse texto? 1, 2 e... Nunca Aí o irmão fala assim, mas trabalhar não está aí. Muda a versão para ele ler olha que coisa linda. Leia comigo agora. 1, 2 e... Você tem um Deus que trabalha por você. O nosso Deus é um Deus que trabalha por nós. Ah, meu irmão, isso é uma coisa linda demais. E é isso que está acontecendo aqui. Versículo 42. Deus está trabalhando, Deus está vigiando, Deus está se movendo para que tudo saia dentro do combinado. Mas o que está combinado? O que está combinado? Quero que você abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. E aí você vai entender o que eu estou falando. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Isso. Gênesis capítulo 15, versículo 13. É o encontro de Deus com Abraão. Então você precisa pensar na distância que há entre o que nós estamos falando agora com Moisés e Abraão, o pai da fé. Não é assim, 4 páginas anteriores, 5 anos antes. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de centenas de anos antes. É quando Deus chama Abraão lá na Mesopotâmia. Abraão sai da Mesopotâmia, sem saber para onde está indo. Capítulo 12. E no capítulo 15, Deus confirma a promessa para ele. Isso, irmãos, tem muito tempo. Mas olha o que está escrito. Você pode ler comigo? 1, 2 e... Fica sabendo, Abraão, que vai acontecer o seguinte. Eu vou te explicar agora, para quando acontecer, você saber que foi eu que falei. Só que Abraão, meu irmão,
Abraão morre logo depois. Tem muito tempo aqui. E aí Deus fala assim, ó, a tua descendência, ela será escrava. Ela será escravizada por um país estrangeiro. E eles ficarão ali durante quanto tempo? Pastor, tem alguma coisa errada, porque Moisés falou 430. Qualquer dia desse a gente para discutir a questão dos 400, 430. Não tem nada de errado na Bíblia, são questões que se completam, tá certo? Porque você vai ler uma hora 400 anos e eu li 430 anos com você, porque tem uma diferença de 4 anos absolutamente explicável, que não dá tempo da gente explicar hoje, senão a gente vai até as 10 da noite. Amém? Mas fica tranquilo que não tem nenhum erro. Deus está dizendo assim, é porque ele desconta um período, um períodozinho aqui em que não há escravidão. Mas fica tranquilo. Esse povo será maltratado durante... Deus já deu a planta para Abraão. Falou, Abraão, fica em paz. Porque tu está saindo da terra dos teus pais agora, tu está indo para Canaã, tu não tem terra, tu não tem... Abraão saiu e deixou tudo que ele tinha lá. Levou, certo, a sua família, o gado que ele tinha, mas isso não era nada em relação a uma nação. E Deus disse para ele, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Versículo 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Leia comigo o restante. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Lá atrás, teus descendentes vão ser escravizados numa terra estrangeira. Vão ficar lá 400 anos. Mas eu tenho um propósito nisso. É porque a tua descendência não será uma nação riquíssima. Porque eles vão nascer numa terra estrangeira. Se nascerem em Canaã, a mesma coisa. E eles serão pobres nessa terra. Porque a terra é pobre. Então eu tenho um plano, Abraão. Eu tenho um plano. Isso é lindo demais. A gente fez até uma camisa um dia desse, não fez? Eu tenho um plano. Isso foi um tema de uma cantata. E Deus disse para Abraão, eu tenho um plano, Abraão. Vou levar todo mundo para uma terra estrangeira, o Egito. Eles vão ficar lá 400 anos como escravos. Mas quando eles saírem de lá, eles vão saírem ricos. Eles vão carregar a riqueza daquele povo e vão saírem do Egito ricos e voltarão para a terra que eu te dou hoje como herança. Então, estou te dando a terra, o povo vai sair daqui, vai morar numa terra estrangeira, vai viver lá 400 anos, mas quando eu libertar eles de lá e trouxê-los de volta para cá, eles terão recursos, terão riqueza para viverem nessa terra aqui e viverem bem. Entendeu, Abraão? Fica tranquilo, que eu estou cuidando de tudo. E aí a história começa. Porque tem uma coisa que nós precisamos aprender, e você talvez já até aprendeu isso. Deus nunca começa nada sem antes terminar. Pode falar essa comigo, eu gosto dessa frase. Não é minha, Dr. Miles Monroe. Diga, Deus nunca começa nada sem antes terminar. Preste atenção nisso. Você precisa entender isso para nunca esquecer. Deus jamais vai começar um projeto sem antes ter terminado ele. Sem antes ter concluído. Quando Deus começa a fazer alguma coisa, Ele sabe exatamente o que vai acontecer lá no final. Porque Ele já concluiu. Ele já tem o final da história. Ele já sabe tudo. Então Ele começa, Ele constrói um projeto, Ele edifica tudo, Ele desenha tudo, Ele planeja tudo. E quando já está prontinho, do início ao final, Ele diz, agora nós vamos começar. É como uma obra que você vê hoje. Quando você vai comprar um apartamento, você chega lá e tem uma maquete lá pronta. E você olha a maquete, você consegue ver dentro do apartamento.
E aí você vai no decorado, o apartamento está pronto. E aí você diz, mas a torneira é nessa posição aqui? Aí o cara diz para você, exatamente, é nessa posição aqui. A torneira é essa. A sua varanda é essa aqui. Você está dentro da sua varanda. Aí você olha para o terreno, um terreno baldio cheio de mato. Você fala assim, mas eu vou morar no 14º andar. Pois é, mas a sua varanda é essa aqui. Olha a visão que você vai ter. E aí ele te mostra o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, quando o prédio estiver pronto. Mas já está pronto. Você entende isso que eu estou falando? Porque o arquiteto fez tudo, desenhou tudo, planejou tudo, preparou tudo, os engenheiros já calcularam, está tudo pronto. Depois que eles terminam, começa a obra. Então, quando você vê a obra, e eu estou acompanhando uma obra na minha frente, quando você vê eles lançando os fundamentos, você fala, cara, será que isso vai dar certo? Será que isso aí vai funcionar mesmo? E aí tem dia que eles cavam, faz concreto, daqui a pouco cavam de novo e tiram concreto, faz não sei o quê. E você fica, meu Deus, esse negócio vai dar errado, não é possível. Será que esse povo sabe o que está fazendo? E se eu perguntar para o engenheiro, ele fala assim, fica tranquilo, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Nós temos uma planta, nós temos um projeto, nós já sabemos para onde vamos, sabemos o que vai acontecer, porque já está tudo determinado. É o que Deus fez. Deus fez isso com a nação de Israel. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa passagem que nós lemos hoje, e vemos o que Deus fez aqui, eu consigo imaginar 3 coisas que normalmente acontecem, que são princípios eternos, que acontecem com todos nós, em quaisquer situações da nossa vida. Aconteceu com Israel, e se você olhar ao longo da Bíblia, acontece com todo mundo que Deus decide trabalhar ou fazer alguma coisa em favor deles. Primeira delas é que o tempo nos faz acomodar. O tempo nos faz acostumar. O tempo nos faz nos amoldarmos à situação. Você já ouviu falar que nós somos seres adaptáveis? Você já ouviu falar sobre isso? Nós conseguimos, com tranquilidade, nos adaptar a determinadas situações. Isso é uma qualidade do ser humano. Mas essa adaptação, muitas vezes, nos faz acostumarmos com coisas que não são o nosso real, não são a nossa realidade. Israel sempre deveria saber que o Egito não era o lugar dele, sim ou não? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo Israel deveria ter passado no Egito? Você lembra? Quanto tempo? Quanto tempo? 7 anos. Parabéns. 7 anos. Por que 7 anos? Porque era o tempo da fome. Israel foi para o Egito, Jacó com seus filhos, a sua família foi para o Egito por causa da fome. Mas a fome já estava estabelecida. Serão 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então, quando terminar os 7 anos de fome, o que faz? Volta ou não? Mas tem um detalhe. Passam os 7 anos, a vida está boazinha. Hein? A terra de Gozém foi destinada para os israelitas. A vida está boa. A fome acabou. A nossa terra está lá. Mas aqui está bom. Aqui está legal. Aqui está tranquilo. E aí, Jacó fica. A família fica. Jacó morre. A família fica. E vai ficando. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e aí nascem os filhos, nascem os netos, e vão ficando, e vão ficando. E daqui a pouco, a gente já está até gostando da cebola, do alho, a gente já está até gostando do pepino do Egito, a gente já está gostando da comida do Egito, a vizinhança já está boa, já acostumamos. E Canaã, não, Canaã, esquece, Canaã, aqui tá bom, tá tranquilo. Já acostumei. Ei, mas tem uma palavra, tem uma história.
dizendo que esse lugar não é o seu lugar. Tem uma palavra que foi proferida lá atrás, dizendo que esse lugar não é o seu. Essa situação não é a sua. Isso aqui não é para você. Mas quer saber? Eu já acostumei. Eu estou vivendo. Já me adaptei. Eu consigo sobreviver aqui, mas esse não é o seu lugar. E eu me lembro de Paulo dizendo assim, meus irmãos, nós não temos aqui, Paulo disse assim, se nós esperávamos em Cristo somente nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa pátria não é essa, a nossa terra não é essa. O escritor aos Hebreus diz assim, mas nós que estamos aqui, vivendo numa terra estrangeira, buscamos a nossa cidade, uma cidade especial, uma cidade que nos espera. A terra onde nós estamos hoje é um lugar transitório, não é o meu lugar. Então você precisa entender que o lugar que você está vivendo, a situação que você está vivendo, a forma como você está vivendo, não é exatamente o que Deus planejou para você. Ainda não é aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Deus tem já estabelecido o que Ele quer. E talvez eu e você estejamos dando os nossos jeitinhos para nos adaptarmos. Mas nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos nos acomodar, porque não é isso que Deus tem para nós. Quantas pessoas que se acomodaram, quantas pessoas... Deus estabeleceu um plano, Deus estabeleceu um projeto, Ele já tem tudo escrito, já tem tudo na mente dele, o que é melhor. Quando Ele fala, Ele começa a velar, Ele começa a vigiar, Ele começa a estar ali para fazer as coisas acontecerem. Mas nós, muitas das vezes, dizemos para Ele, Senhor, estou bem aqui. Você lembra do povo quando Moisés chega lá? E quando Moisés chega, diz, pessoal, eu vim aqui para libertar vocês, eu vim aqui para levar vocês, tirar daqui e levar para a terra prometida. Sabe o que o pessoal diz para ele? Você está maluco, Moisés? Que conversa fiada é essa? Não, a gente não quer sair daqui não, Moisés. O que você veio fazer? Nós não queremos isso. Você veio aqui para arrumar problema para nós. Porque o povo já está acomodado. Então, nós temos muita facilidade para nos moldarmos e nos acomodarmos. Foi por essa razão, talvez, que Paulo tenha dito, escrevendo aos Romanos, não vos conformeis, não nos moldeis, não se acostumem com as coisas desse mundo, com esse século, porque essa não é a sua vida, esse não é o seu lugar. Essa não é a condição que Deus deseja para você. Deus já estabeleceu coisas muito maiores e melhores para você. E Ele está tentando te conduzir. Você não pode se acomodar. Você não pode se adaptar. Diz isso para esse teu irmão que está aí do teu lado. Me ajuda a pregar. Diz para ele, você não pode se adaptar. Você não pode se acostumar, você não pode se moldar a isso. Você precisa entender que Deus tem coisas muito maiores e melhores para a tua vida. Segunda verdade que esse texto deixa claro para mim é que Deus tem um plano. Meu irmão, Deus tem um plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Como é difícil às vezes nós acreditarmos que Deus tem um plano. Parece que Deus está improvisando a todo momento. Porque as coisas que acontecem são estranhas, são esquisitas. Porque se Deus tem um plano, se Deus está conosco, é só falar com o faraó, resolver o problema e levar o povo, sim ou não? Só que não. Porque Moisés vai lá, fala com o faraó e fala, Deus me mandou aqui, foi Deus que mandou, hein? Olha, ele está velando para cumprir a palavra dele. Deus me mandou aqui para tirar o povo e levar para a terra prometida. Sabe o que acontece? Piora tudo. Piora tudo. Por quê? Porque parece que Deus está improvisando. Ih, caramba, Deus fez um negócio agora que não deu certo não, hein? Ih, rapaz, Deus deu uma bobeira aqui, hein? Deus acho que perdeu o controle aqui nesse negócio. Porque a impressão que a gente tem é que Deus perdeu o controle, que as coisas saíram do eixo. Às vezes não dá essa impressão assim? Caramba,
Era para a gente sair tranquilo, as coisas estão só piorando. O faraó mandou tirar tudo, tirou a palha, tirou tudo. Agora a gente tem que trabalhar mais, a vida piorou, estão escravizando mais a gente, estão batendo agora, estão fazendo, estão acontecendo. Piorou a minha vida, piorou a minha vida, piorou depois que Deus disse que ia cumprir o que falou. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Eu não sei, esse dia aqui é o dia 14 do segundo mês. É esse dia aqui, imagine que o dia 10 de abril de 2025 é o dia estabelecido. Então eu vou fazer melhor. Vou dar um dia de vantagem. Dia 11 de abril de 2025 é o dia que Deus estabeleceu para virar a chave da nossa vida. Aí eu pergunto para você assim, olhando para hoje, dia 10, de hoje para amanhã, tu acredita? Tu acha que dá? Mas Deus sabe. Deus está com tudo no controle dele. Pode não ser amanhã o dia 11, pode ser o dia 20, pode ser o dia 30, eu não sei. Deus sabe, porque Ele tem um plano certinho na mão dele. E Ele está velando. Ele tem um plano. Diga para você mesmo, diga assim, Deus tem um plano. Diga, Deus tem um plano. Diga, Deus sabe o que está fazendo. Diga, Deus sabe o que está fazendo. Você sabe ser profeta? Seja profeta para um ou dois aí. Diga, Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe, irmão. Ele sabe o que está fazendo. E Ele tem um plano. Está tudo certinho dentro do plano do Senhor. Pastor, mas não está nada certinho não. O negócio está meio doido. O negócio está esquisito, pastor. Não está parecendo que está certinho não. Mas está. Tá. Claro. Se nós somos o povo dele, porque Deus tem aliança com quem tem aliança com ele. Amém, amado? Se você bagunça a tua aliança com ele, esquece. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então a gente está falando de gente que pertence a ele. Então é assim, ele sabe o que está fazendo. Ele tem um plano. Está tudo escrito. Ele tem um plano já guardado. Ele tem na mão dele tudo certinho. Então é na hora certa. Ele vai fazer. Então Deus, quando mandou Moisés, você sabe que a praga não aconteceu uma atrás da outra e não foram assim, tipo 10 dias seguidos de praga, um em cada dia. Você sabe que não foi assim, amém? Porque às vezes a gente lê a Bíblia rapidinho e a gente acha que as pragas foram assim, amontoando uma em cima da outra. E a gente pensa até que foram 10 dias de pragas, uma para cada dia, e não foi isso. As pragas duraram pelo menos aí uns 7, 8, 9 meses, ou mais, talvez. Cada um, há muitas divergências, mas vamos imaginar aí, de 8 a 9 meses, essas pragas acontecendo. Quando Deus manda Moisés lá no primeiro dia, ele sabe qual é o dia que o povo vai sair do Egito. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Então fica tranquilo. Quando ele te deu um sinal, ele sabe qual é o dia. Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. E aí talvez a sua pergunta seja a mesma da minha. Por que ele não me dá a data, pastor? Seria mais fácil? Sim ou não? Se Deus já sabe o que vai fazer, por que ele não adianta logo esse negócio? Me dá a data, me explica como vai ser, para eu ficar tranquilo. Porque os propósitos de Deus, eles se cumprem no processo. Gostei dessa. Essa desceu fresquinho. Diga, os propósitos de Deus se cumprem nos processos. Deus não será honrado, ou Deus não vai cumprir tudo o que Ele quer cumprir lá na frente quando Ele realizar e tirar o povo do Egito. Não. Os propósitos dele estão sendo cumpridos ao longo dos processos. Enquanto as coisas estão rolando, Deus está cumprindo várias coisas. Tipo, mas Deus não quer livrar o povo da mão do faraó? Sim, mas ele também quer humilhar o faraó. Você entende isso? Era só ele livrar o povo. Não, calma que ele quer tratar um pouquinho com o faraó lá, porque ele não deixa nada barato. O faraó escravizou o povo dele e agora ele vai maltratar o faraó para o faraó aprender que com o povo de Deus ninguém mexe. Então, às vezes, olha para cá. Às vezes,
a tua luta no Egito demora mais um pouquinho, porque não tem nada a ver contigo. Deus está tratando com o faraó. Você está entendendo? E o que eu tenho a ver com isso, pastor? Nada, mas fica tranquilo. Você entende isso? Não tem nada a ver com isso. Eu tinha que estar sofrendo assim? Talvez não. Mas Deus está aproveitando para resolver vários probleminhas. Amém? O Jó tinha que sofrer daquele jeito? Não. Mas Deus queria resolver um problema com Satanás. E aí ele usou o Jó. E o Jó está sofrendo sem saber do que está acontecendo. E é Deus resolvendo outras coisas. Enquanto você está aí no teu processo, Deus está cumprindo o seu propósito no meio desses processos. Aí você descobre que no meio de um desses processos, a esposa voltou para Jesus. O marido veio, o filho se converteu, o filho foi liberto, fulano não sei o que, fulano não sei o que lá, aconteceu não sei o que, no meio do processo aconteceu isso, aconteceu, pastor, eu nem estava pensando nisso, mas no meio dessa confusão, aconteceu isso aqui. Sabe por quê? Porque Deus aproveita os processos para cumprir os seus propósitos. Deus não tem arma melhor para nos fazer amadurecer do que sofrimento. A melhor coisa que Deus tem para nos fazer crescer é nos fazer sofrer. Deus tem predileção por isso. Ele sabe que sem sofrimento não há crescimento. Então, quando Ele nos quer fazer crescer, Ele deixa a gente no sofrimento que é para nós crescermos. Aí você diz assim, pastor, não, fala para ele, pastor, para tirar o sofrimento que eu prometo que eu vou crescer. Mentira, você não vai crescer nada. Não vai. Porque quando a coisa está boazinha, a gente não quer saber, a gente não se submete, a gente não se humilha, a gente não cresce. Só o sofrimento nos faz crescer. Então Deus vai aproveitando no meio do caminho, enquanto as coisas estão acontecendo. Enquanto isso, Deus vai aproveitando para resolver uns probleminhas na minha e na sua vida. Amém? O que é importante? Deus tem um plano. Deus tem um plano. Amém? Deus tem um plano. Mas como é que é esse plano, pastor? Aí é segredo. Para os mais chegados, os muito chegados, os ultra chegados, ele revela algumas coisas. Ele falou isso. Porventura faria o Senhor alguma coisa, se revela antes aos seus profetas. Então tem uns aí que Deus revela algumas coisas. Mas para a gente, pobres mortais, isso não tem nada. Tem que ver quem são as pessoas aí que são mais chegadas, para quem Ele revela as coisas, para eles nos contarem. Porque para nós, Ele só nos deixa passar. E não nos mostra nada, não fala nada com a gente. Ele só fala o seguinte, ó, a minha mão está aqui. Eu estou vigiando. Eu estou velando. E o que eu disse vai acontecer. Ponto. Isso para você basta. Para você basta. Amém, amados? Glória a Deus, amém? Terceira verdade que esse texto me mostra é que não tem jeito. Toda mudança gera crise. Quer mudar alguma coisa? Às vezes a gente fala muito isso. Ah, pastor, queria tanto que Deus mudasse a minha vida. Alguém já fez essa oração aqui? Queria tanto que Deus mudasse essa área da minha vida, essa área, que Deus fizesse uma obra aqui. Queria tanto que Deus mudasse alguma coisa na minha vida. Quem já fez essa oração aqui além de mim? Ótimo, maravilha, seja bem-vindo. É disso que nós estamos falando. Foi por causa da sua oração que você entrou nessa. Então não tem nada de errado. Isso aí que você está passando, que eu estou passando, é por causa da nossa oração. Nós oramos. E para Deus fazer cumprir o desejo do meu e do seu coração, crise. Porque toda mudança gera crise. Melhor exemplo que eu lembro disso é sexta-feira de faxina na casa da Dona Maria. Você já chegou 4 da tarde, 3:30 da tarde, na sexta-feira, no dia da faxina. Quem já chegou numa casa assim? Eu sei bem o que é isso. Você chega e fala, meu Deus do céu, o que fizeram com a minha casa? Porque está tudo de cabeça para baixo. Está tudo uma bagunça, tudo desarrumado. Você olha e fala, meu Deus, que horas que isso vai ficar pronto? Porque bagunçou tudo. Mas daqui a pouco, 7 da noite, está tudo no lugar, casa cheirosa, perfumada, tudo arrumadinho. Por quê? A mudança gera crise. Às vezes você tem uma obra para fazer em casa. É aquele banheiro que tem que azulejar, é a casa que tem que pintar, é uma mudança que tem que fazer. E você diz, vou fazer a mudança, porque a minha casa vai ficar linda. Vai mesmo.
Só que ninguém te explicou que entre o estado que está agora até a casa ficar linda, tem um processo. Quem já quase abandonou a casa no meio da obra? Irmão, dá vontade. No meio da obra, a vontade que tem de sumir, desaparecer. Porque é crise de tudo que é lado, é o pedreiro que fura o cano, é não sei o quê, é o piso que deu errado, o pedreiro mediu errado a pedra da pia, e aí tem que trocar, e não sei o quê, não sei o que, a tinta veio errado, é só problema, só aborrecimento. Ah, mas você não disse que queria uma casa bonita? Isso faz parte. Deus disse que vai fazer em você uma casa bonita. Deus vai fazer em você uma vida bonita. Ele vai transformar a sua vida numa vida linda. Ele vai pegar você de onde Ele tirou e vai transformar você numa coisa linda. Quem crê nisso aí, diga amém. Glória a Deus. A única coisa que Ele não te disse é que tem um processo. E toda mudança gera crise. E é isso que você está vivendo agora. O que eu faço, pastor? Segura firme. Fica firme. Porque Deus já começou. E Ele não está disposto a parar agora. Ele vai até o final. Ele vai concluir o que Ele começou. Pastor, mas não dá para você perguntar para Ele que dia que vai terminar? Não dá. Não dá. A única coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: fica firme. Porque Ele está velando. Versículo 42, e eu termino aqui. Versículo 42. Olha o que ele diz. É isso aqui que você tem que escrever. Essa foi a noite que o Senhor ficou acordado. Isso é lindo demais. Claro que Ele fica acordado todas as noites, mas essa aqui, ficou acordado por causa de nós. Você entende isso? Essa noite Ele ficou acordado, ficou vigiando. Pensa, irmãos, Deus acordado a noite inteira, vigiando para tirar o povo dele de uma situação de 430 anos de escravidão. Deus estava ali, como Ele está aqui hoje. Ele está vigiando. A mão dele está sobre mim, está sobre você. Ele está conduzindo. Ele está acordado. Ele está mantendo tudo como Ele planejou. O que eu vim dizer para você hoje? Eu termino lendo um texto que nós lemos hoje pela manhã, de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Põe para mim. 1 de Coríntios 15, é isso aí. Põe na RA, é que os irmãos estão acostumados com aquela versão. E aí, isso, fique de pé e vamos ler. Eu vim aqui hoje para te dizer esse texto aí. Você pode ler? Você vai ler para o irmão que está do teu lado ouvir. Essa profecia é para ele. Os músicos podem até vir para cá. Leia comigo, 1, 2 e... Portanto, meus amados irmãos, sede e... Posso mudar a versão mais um pouquinho? Põe na RC. Vou mudar mais um pouquinho, para ficar mais no costume que você tem. Isso. Vamos ler de novo, 1, 2 e... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e... Para aí. Sede firmes e constantes. O que é firmeza? Dureza, tranquilidade. Estou firme. Não adianta me contar a história. Eu estou firme, inabalável. Eu estou firme. Segundo, não tem oscilação. Não tem esse negócio de domingo tá bom, segunda tá mais ou menos. Não tem esse negócio de segundo, domingo tá bom, terça e quarta eu tô quase fracassando. Não. Eu tô firme e eu tô constante. É uma batida só. Eu estou constante. Eu estou firme e constante. Inabalável. Não vou mudar a minha rotina. Não vou mudar a minha marcha. Não vou mudar, não adianta. Não vou me distrair, eu não vou me abalar, eu não vou mudar. Não adianta vir conversa, não adianta mandar situações diferentes. Eu estou firme e constante. É isso que eu desejo para você.
Deus tem um plano. Deus tem um plano. Tem uma crise em andamento, mas é para o nosso bem. Ele sabe o que está fazendo. A única coisa que Ele espera de você é: fique firme. Fique firme. Quem aqui já teve vontade? Irmão, eu não sei se você é desses que confessa. Quem já teve vontade de desistir? Pastor, eu confesso. Eu confesso que teve horas que eu falei: não vai dar não. Não vai dar, está muito difícil, está piorando as coisas, está muito difícil. Não vai dar, eu vou desistir. Desiste não. Você veio aqui hoje para profetizar para alguém. Amém? Diga para ele, diga para ela: não desiste não. Desiste não. Ele tem um plano. Não desista. Ele tem um plano. Eu sei que dá vontade. Eu sei que às vezes fica pesado demais. Eu sei que às vezes você tem conselhos de gente boa, que diz assim: deixa isso pra lá, cara. Desiste disso. Desiste. Só você sabe o que Deus falou. Então você sabe que Deus tem um plano. E você sabe que no meio desse processo, Deus está trabalhando e Ele está cumprindo os seus propósitos, mesmo no meio desse processo todo. Você sabe disso. Quem está à tua volta nem pode não saber, mas você sabe que Deus nunca te abandonou. Você sabe que Deus nunca te deixou na mão. Você sabe que Deus nunca te deixou faltar. Ele nunca te deixou em falta. Você sabe disso. As pessoas à sua volta podem até não saber. Elas podem até achar que Deus te largou sozinho. Mas você sabe que Ele nunca te largou. Eu vim aqui orar contigo. Sai daí, vem para cá que eu quero orar contigo. Nós vamos orar. Nós vamos orar e dizer: Deus, eu estou aqui, estou firme, eu vou continuar, não vou desistir. Não adianta, porque eu sei que o Senhor tem um plano. Aleluia. Vem para cá que nós vamos orar. Nós vamos orar, depois eu quero ministrar a unção do Senhor sobre a tua vida. Quero ministrar sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, porque você sabe o que Deus falou. Muito tempo, não tem problema. 430 anos. Isso para Deus é bobagem. Bobagem. Se você acha que os teus 20 anos são muito tempo, 430 é mais do que isso. Eu tenho certeza que ninguém aqui está esperando mais do que 430 anos para que uma coisa aconteça. Tenho certeza. Então, se Deus fez depois de 430, se 5, 10 anos seus aí, bobagem. Bobagem. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Ele tem um plano. Está tudo certo. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele. O que você não pode é achar que a sua vida é só isso. É achar que é só isso que ele tem para você. Não, minha vida é isso mesmo, pastor. Não tem mais nada para mim, não. Eu já cheguei à conclusão de que não tem mais nada. Mas Deus disse que tem. Então você não pode se acostumar a isso que você está vivendo, porque as circunstâncias estão tentando te moldar. O que Deus falou prevalece. Então você não pode imaginar que as circunstâncias serão mais fortes do que a voz do Eterno. Porque não serão. Não serão. Deus sabe o que está fazendo. Obrigado, Pai. Essa noite é tua, a igreja é tua, esse povo é teu. Pai, e esse texto, ele mostra para nós como o Senhor está no controle da história. Como o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Senhor, esse texto nos mostra que, muito antes de tudo começar, o Senhor já estava no controle. E nós, às vezes, nos acostumamos a determinadas situações porque achamos que não tem nada a ver. Achamos que tudo é uma questão de aleatoriedade. Mas não tem nada aleatório. Tudo está debaixo do teu controle. Cada uma dessas histórias aqui, Senhor, estão nas palmas das tuas mãos.
O Senhor tem absolutamente o domínio sobre nossas histórias. Pai querido, e por mais que nós tenhamos vivido no anonimato, o Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Não nos deixe, Senhor, perder a esperança. Não nos deixe acomodar. Não nos deixe adaptar. Não nos deixe perder, Senhor, a esperança de que um dia o Senhor vai mudar a nossa história. Pai querido, eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso, que o Senhor já desenhou o nosso final. Pai querido, eu sei que para cada um de nós, o Senhor tem um plano diferente. E o Senhor está cuidando, o Senhor está velando para que tudo aconteça. Pai amado, e eu te peço agora, dá graça aos teus filhos. Não nos deixes esmorecer. Não nos deixes fracassar. Não nos deixes desistir. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, por esses caminhos. Guia-nos, Pai, por essas veredas. Pai amado, olha para a vida de cada filho teu que está aqui no altar hoje. Para cada coração aqui nesse altar. Pai querido, nós nos derramamos diante de Ti. Nós nos colocamos diante do Senhor. E te pedimos, Deus, fortaleça-nos hoje, mais uma vez. Fortaleça-nos, Senhor. Não deixe que a nossa fé esmoreça. Por isso, nós oramos com todos os Teus filhos. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa convicção. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Diga eu creio. Diga eu recebo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Receba o toque da unção.